Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do verso 3 até o verso 12. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Vamos orar. Deus eterno, mais uma vez nós queremos te dar graças pela bênção de estar na tua casa nesta manhã, pelo privilégio de poder te prestar culto, de te oferecer a nossa adoração, de estar na tua presença, na companhia dos nossos irmãos, e com liberdade poder tributar a ti aquilo que só o Senhor é digno de receber. Nós te damos graças também pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a considerá-la, a entendê-la corretamente. Que teu Espírito ilumine nosso entendimento, nos ajude a consolidar aquilo que já sabemos a respeito do assunto que vamos tratar. Abençoa-nos também para que possamos tirar dúvidas, se porventura existirem, mas acima de tudo, dá-nos clareza a respeito da tua vontade e do teu ensinamento. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Nosso assunto hoje é sobre divórcio e novo casamento. Não é sobre aquilo que a revista Caras diz a respeito do assunto, mas é aquilo que as Escrituras nos ensinam. Se você prestou um pouquinho de atenção no texto, você observou que há uma divisão natural do texto. Primeiro, Jesus trata sobre casamento, do verso 3 até o verso 6. Apesar de ter sido provocado pelos fariseus para responder sobre outro assunto, que é o assunto do repúdio indiscriminado. É interessante, lendo um comentário de um certo pastor, diz o seguinte: olha, como Jesus nos ensina aqui, porque os fariseus cutucaram Jesus para falar sobre divórcio, né, um repúdio indiscriminado. Jesus voltou para casamento. Aí a decisão que o pastor disse: olha,
adotei o seguinte comportamento, de me negar terminantemente de falar sobre separação, sobre divórcio, com um casal que porventura me procurar, sem antes esgotar exaustivamente o assunto sobre casamento. Parece que essa é a conduta que Jesus adotou aqui. Foi provocado, mas antes de falar sobre o que a palavra de Deus estabelece sobre divórcio, ele procurou enfatizar a questão do casamento. Segunda parte do texto que você tem aí, do verso 7 até o verso 9, Cristo dando a sua posição, a posição de Deus sobre o divórcio, ao ser questionado sobre a concessão mosaica que nós temos lá em Deuteronômio capítulo 24, do verso 1 até o verso 4. E a terceira parte do texto, do verso 10 ao verso 12, Jesus orienta sobre uma condição rara, mas existente na experiência humana, que é a condição do celibato, após ser confrontado pela reação radical dos discípulos. Disseram o seguinte: olha, se esses são os padrões do casamento, nós estamos fora, não convém casar. Jesus Cristo, obviamente, corrigiu esse tipo de reação extremada dos seus discípulos. Hoje, pela manhã, nos interessa apenas a parte do meio do texto. Eu queria fazer uma observação importante para tratar do assunto. A quebra dos votos conjugais é um dos mais graves sintomas do pecado na história da humanidade. Nós não podemos diminuir, enfraquecer esse tipo de observação. Mas talvez você pergunte: quando foi que esse negócio de divórcio entrou no mundo? É muito difícil nós precisarmos quando essa realidade começou a se introduzir na história do homem, na face da terra. Mas o caso da poligamia de Lameque, lá no capítulo 4 de Gênesis, no verso 19, talvez nós tenhamos alguma luz sobre o início daquilo que poderia ser depois cristalizado como sendo os caminhos adotados por alguém que assumiu votos matrimoniais a se comportar com infidelidade para com o seu cônjuge. Parece bastante sugestivo esse texto, porque você tem nesse versículo um rompimento deliberado para com o padrão original divino estabelecido para o casamento, que é o padrão monogâmico, que Deus estabeleceu antes mesmo do pecado entrar no mundo, que você tem lá em Gênesis 2, 24, versículo mais citado sobre casamento na Bíblia. Com o passar do tempo, com a progressão da revelação, você vai ver o povo da aliança desenvolvendo alguns princípios dados pelo próprio Deus para que as relações conjugais pudessem ser divinamente orientadas segundo o padrão de Deus. E na mentalidade hebraica, o casamento era um contrato legal. Não era simplesmente uma questão de relacionamento afetivo. Era um contrato legal, com implicações espirituais, cujo rompimento acarretava prejuízos materiais, óbvio, né? Separação, divórcio, tem partilha de bens, às vezes de forma muito unilateral, injusta, e você tem as partes sofrendo por causa disso, mas você tem também prejuízos morais, prejuízos sociais e, portanto, prejuízos espirituais.
Segundo o padrão divino, o pacto conjugal que se estabelece através do matrimônio, na mentalidade hebraica, deveria ser mantido por toda a vida. A quebra dessa aliança era interpretada como algo extremamente vergonhoso diante da comunidade que prezava pelos princípios da revelação de Deus. Porém, apesar de toda essa construção que veio através da revelação progressiva de Deus na formação da nação da aliança, os hebreus não escaparam. Como não escaparam da idolatria? Não escaparam da experiência traumática do divórcio. Agora, preste atenção nisso. Lamentavelmente, imitando as demais nações pagãs que tinham um conceito banalizado sobre o casamento, o que era muito diferente do povo de Deus, do povo da aliança. As nações pagãs, elas sustentavam padrões frouxos com relação à estabilidade da família. E os hebreus haviam recebido orientações da parte de Deus para que pudessem conservar essa estabilidade da família por toda a vida. O divórcio, do ponto de vista bíblico, olhando para aquele tempo antigo da formação da nação da aliança, é tão odioso aos olhos de Deus que você tem no Antigo Testamento apenas 4 vezes aparecendo a palavra divórcio. E em duas delas, a palavra é usada para a infidelidade da nação da aliança para com o próprio Senhor. Um rompimento da comunhão entre o Criador de todas as coisas e o seu próprio povo. Você tem isso nos livros proféticos, Isaías 50, verso 1, e Jeremias capítulo 3, verso 8. A palavra é usada, portanto, de maneira figurada para apontar para um rompimento muito mais doloroso, muito mais significativo, que é a quebra de contrato, do pacto, da aliança entre Deus e o seu próprio povo. O profeta Malaquias, no último livro da Bíblia, sintetiza esse sentimento de repulsa da parte de Deus para com o divórcio. Ele diz que o Senhor, Deus de Israel, odeia o repúdio. Você tem em Malaquias capítulo 2, verso 16. O divórcio no Antigo Testamento. O texto clássico, peço que você abra, é Deuteronômio 24, do verso 1 até o verso 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Esse é o texto clássico do Antigo Testamento. E nós temos no livro de Deuteronômio, que dentro do Pentateuco nós podemos dizer que é o livro no qual nós encontramos o Código Civil para a Nação da Aliança. Só para lembrar um pouquinho o que é o livro de Deuteronômio. É uma coleção de 4 ou 5 discursos de Moisés no último mês da sua vida,
quando ele recebeu da parte de Deus a incumbência de deixar para a nação da aliança que estava prestes a entrar na terra prometida, um conjunto de leis que pudessem ordenar a vida da nação da aliança na terra prometida. E é óbvio que essas leis não tinham apenas o caráter cerimonial, ou não refletiam apenas o código moral nos 10 mandamentos. Isso estava lá. As regulamentações quanto ao culto divino, você tem lá em Deuteronômio. Mas a nação de Israel estabelecida, queria tomar posse da terra prometida, era uma nação como outra qualquer. E precisava de um código civil, onde dentro desse código civil nós pudéssemos encontrar um capítulo sobre o direito de família. E Deus então deu para a nação de Israel algumas instruções que a gente pode denominar como sendo artigos relacionados com o direito de família. E você tem no livro de Deuteronômio. E óbvio, a questão da separação conjugal, do divórcio, já era uma questão amplamente conhecida, lamentavelmente vivenciada pelos homens na face da terra. E Israel, como nação, havia sido contaminado também, ou contaminada com esse tipo de frouxidão moral e espiritual. E você tem Deuteronômio, portanto, 24, do verso 1 ao verso 4, o texto clássico sobre o assunto. Preste atenção, cuja interpretação, se você for bastante rigoroso em atentar para os detalhes desse texto, você vai ver que nesse texto não existe não é um mandamento para o divórcio. Não tem mandamento para o divórcio no Antigo Testamento, nem poderia ter. Porque o profeta Malaquias diz que Deus odeia o repúdio. Mas ele precisa regulamentar a questão. E você tem aqui no capítulo 24 de Deuteronômio uma concessão restritiva. Na verdade, preste atenção, aqui é como você tem, você não tem o camarada que está jogando num time de futebol e contribui contra o seu próprio time. Na verdade, a concessão de Deus é a antilei do divórcio. Porque o objetivo da concessão não é liberalizar o divórcio, mas é restringir poderosamente o divórcio. E preste atenção que essa é a psicologia divina. Eu vou usar uma ilustração aqui que você tem, inclusive, no livro de Deuteronômio. A questão de fazer justiça com as próprias mãos estava desenfreada. Bora colocar um freio nisso? Bora. Então, Deus estabeleceu a chamada lei do talião. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, vida por vida. Pronto. Mas, e agora? O espírito vingativo, ou a vingança, vai ser poderosamente restringida. Porque faz parte da natureza humana, ao se vingar, querer cometer contra aquele que o atingiu um mal maior. Olho por olho, não tem gosto para o espírito vingativo, né? Tem gosto quando o camarada me arranha e eu corto o braço dele. Aí sim. Aí a natureza humana corrompida sente aquele prazer, né? Aquele apetite, como aqueles que gostam muito de carne sentem ao olhar para uma picanha bem assada, né? Então, a natureza humana não tem interesse, não sente prazer
não é estimulada. Quando você tem uma lei que estabelece a retribuição justa, né, igualitária, na mesma medida, para um mal que foi cometido, o vingativo deseja duplicar, triplicar, multiplicar por 100 o mal que ele recebeu. A lei do talião, portanto, tem o mesmo objetivo que dessa concessão restritiva relacionada com o divórcio. A formulação, portanto, foi estabelecida para refrear o ímpeto pecaminoso e destrutivo da relação matrimonial, uma vez que no meio dos filhos de Israel, os casos de divórcio tinham atingido um clímax insustentável, fazendo com que as razões frívolas fossem aceitas para justificar a separação conjugal. Já imaginaram? E você tem em algumas normas rabínicas o seguinte, olha, se a mulher queimar o biscoito pela manhã que era comido no café, então o marido tinha uma justificativa aceita para mandá-la embora. Já imaginaram um negócio desse? Uma mulher com mau hálito, manda embora. Ou uma mulher com algum odor estranho. A pergunta aqui não tem. Manda embora. Um verdadeiro absurdo. Razões frívolas. Na verdade, pretextos, né? Que eram assumidos e apresentados e aceitos para que a relação conjugal fosse desfeita. E na interpretação do Senhor Jesus, ele diz, olha, a concessão que você tem lá, e os fariseus fazem questão de apontar, eles estão com essa carta na manga, né? Quando pergunto por qualquer motivo, Jesus disse, por qualquer motivo não. Mas se por um determinado motivo, sim. Mas antes deles apresentarem a carta, que eles estavam experimentando o mestre, como o próprio texto diz, eles apresentam, quando tiram a carta da manga, dizem, olha, mas Moisés apresentou um mandamento. Mentira. Você não tem um mandamento. Em Deuteronômio 24. E na própria resposta que o Senhor Jesus dá para os fariseus, ele diz, essa concessão que foi divinamente sancionada, se deu por causa da dureza do vosso coração. Mas Jesus diz, entretanto, não foi assim desde o princípio. A concessão foi divinamente permitida não para liberalizar o divórcio, mas para refrear, por causa da impiedade que havia atingido níveis insuportáveis nessa questão e dentro da nação da aliança, daqueles que deveriam preservar a aliança do casamento como uma das maiores provas do pacto que haviam estabelecido com o próprio Deus. É a resposta do Senhor Jesus. Vamos ver algumas características que merecem ser comentadas dessa concessão que você tem em Deuteronômio 24. Primeira dela, o dispositivo divinamente autorizado tinha como objetivo claro limitar o divórcio a determinadas causas. É o que diz o texto. A dissolução da aliança conjugal não poderia ser efetivada por qualquer motivo. A mulher acordou com o cabelo desgrenhado. O homem se aborreceu com aquilo, então manda embora a mulher. Não pode ser. Por qualquer motivo. A expressão que aparece no texto é de difícil interpretação. Eu fui atrás de todas as minhas ferramentas. E aparece no texto, coisa indecente. O que é isso? Pode ser um defeito natural, que o homem vai descobrir quando tiver o privilégio de
ter relações sexuais com a sua mulher. Pode ser um defeito moral, ou mesmo físico, fisiológico, melhor dizendo. Mas é alguma coisa relacionada com o compromisso sexual envolvendo o homem e a mulher. É nessa direção. Mas talvez você pergunte o seguinte: será que é infidelidade conjugal? Será que é adultério? Não é. Não é adultério, porque o adultério na antiga aliança era punido com a morte. A segunda pergunta: será que o marido descobriu que antes do casamento a mulher tinha tido relacionamento sexual? Também não é. Porque nesses casos você tem a aplicação da pena capital também. Então não é nessa direção a coisa indecente, mas é alguma coisa relacionada com o relacionamento físico entre marido e mulher. No texto não aparece a palavra para adultério, nem poderia aparecer, justamente por aquilo que eu já mencionei. O adultério na antiga aliança era punido com a pena capital e não era, portanto, não poderia ser apresentado como motivo para a separação conjugal. Segunda coisa que nos chama a atenção em Deuteronômio 24, o regulamento formal da concessão divinamente sancionada tinha o objetivo claro de atrapalhar o divórcio fácil. Isso é óbvio no texto. A exigência de um documento público já complica, né? Quer dizer, o marido não poderia acordar com a pá virada e, por alguma razão, a mulher se levantou e quando ela sentou, nem sei como era a cama naquele tempo, né? Ou então ela sentou na cama e colocou o pé esquerdo primeiro no chão, não, devia colocar o pé direito. Então, manda embora. Não. Ele vai ter que fazer um documento público. E isso tinha conotações legais. O texto de Deuteronômio diz, olha, é um termo de divórcio. É um documento válido na esfera judicial. Mais ainda, nós temos nesses casos, na legislação apresentada em Deuteronômio, que esses documentos deveriam ser amparados por duas testemunhas, que poderiam ser chamadas para dirimir qualquer tipo de dúvida com relação àquilo que foi estabelecido. Isso levava tempo para ser produzido, permitindo que decisões precipitadas no calor das emoções pudessem ser revistas para o bem da estabilidade familiar. A lei prescrevia sempre, nesses casos litigiosos, segundo o código que você tem em Deuteronômio, a anuência de duas testemunhas, que poderiam ser convocadas, portanto, para esclarecer alguma dúvida com o passar do tempo. Obviamente, a formalização ela tem o objetivo também de proteger a mulher que havia sido repudiada, uma vez que o documento salvaguardava os direitos da esposa, uma vez que ela não iria ser confundida com uma mulher vadia. Não, ela tinha um documento legal de que ela havia sido repudiada pelo próprio esposo. O texto é claríssimo em admitir, nos casos envolvidos na concessão, interessante isso, é claríssimo. Quando uma mulher receber um termo de divórcio do seu esposo, esse documento a protege
ela não pode ser identificada como uma mulher vadia. Mas, mais do que isso, com esse documento, ela recebe o direito de um novo casamento. De casar-se novamente, você tem isso aí. Observe que isso é muito importante quando nós estamos tratando de casamento e divórcio. Porque uma das questões que muita gente tem problemas é a questão do recasamento. Mas o texto diz claro aqui que, do ponto de vista divino, esse é um direito que não pode ser negado, principalmente para a parte inocente envolvida numa questão de repúdio. A mulher, ao sair da casa do seu primeiro esposo, veja no verso 2, ela tem o direito assegurado da parte de Deus para casar com outro homem. Portanto, o recasamento, ele vem desde daquela época, quando Deus estabeleceu essa concessão para restringir o divórcio fácil. Mas a terceira observação desse texto, rigorosamente falando, se você prestou atenção aí na leitura, o presente estatuto não apresenta primariamente a regulamentação do divórcio, mas a proibição do recasamento com aquela que foi repudiada. Mas talvez você pergunte assim, mas por que nós temos essa lei? Se um camarada der carta de divórcio para uma mulher, essa mulher foi casar com outro homem, e esse outro homem a repudiar também, ou esse outro homem morrer e ela ficar viúva, aquele primeiro marido não pode tomá-la novamente por esposa. Isso é terminantemente proibido. Talvez você pergunte, mas qual a razão dessa proibição tão radical, tão enfática, e que na verdade é a ênfase da própria regulamentação restritiva? E a resposta é simples e dolorosa. Havia no mundo antigo, preste atenção, porque não posso usar outra palavra, a crueldade de tratar a mulher como um objeto. E alguns homens emprestavam a mulher para terceiros, por vários motivos, inclusive para o pagamento de dívidas. Vocês já imaginaram isso? O cara está enrolado até o pescoço, não tem como pagar. E o outro pilantra diz assim o seguinte, olha, bora fazer um negócio, me passa a tua mulher. Ele diz, mas como? Lavra uma carta de divórcio. Lavra. E o camarada vai, a mulher está divorciada, tem o documento, o outro pilantra casa com a mulher, passa um tempo com a mulher e despacha também a mulher, que ele não quer ficar com ela, né? Despacha a mulher, dá outra carta para ela. Quando eu despachar a tua mulher, não sei de quanto tempo lá, tu pega de volta. Deus diz, ó, isso é inaceitável. Isso é uma impiedade tão grande que a gente precisa colocar um freio, eu vou usar uma palavra forte, nessa patifaria. E é o que você tem em Deuteronômio 24. Não é? Já imaginaram emprestar a mulher para pagar uma dívida? É um negócio insuportável. Não é? Mas acontecia. Então, nesses casos, o marido leviano não tinha a permissão para retomar a mulher que ele usou, ela tendo sido divorciada ou o segundo marido morrer. É terminantemente proibido. Divórcio no Novo Testamento. Há dois termos importantes. Primeiro, apolio, que significa mandar embora. É interessante que
na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, é esse verbo mandar embora que aparece lá em Deuteronômio capítulo 24. No Novo Testamento ele é traduzido como repudiar, que aparece lá em Mateus 19. E em todos os textos paralelos dos evangelhos. O segundo termo é apostation, um substantivo que é traduzido como divórcio e que no Novo Testamento só aparece nos evangelhos. Você não tem nas cartas esse tipo de termo. Em Mateus 5:31, no Sermão do Monte, Jesus Cristo trata, é o texto mais curto. E a regra na interpretação bíblica é o seguinte: você interpreta um texto mais curto à luz do texto mais longo. Você não pode inverter. Essa é a boa hermenêutica. Então você vai interpretar Mateus capítulo 5, versos 31, à luz daquilo que Jesus ensina de forma mais extensiva em Mateus capítulo 19. O texto paralelo em Marcos capítulo 10, verso 4. Cabe aqui considerar o pano de fundo envolvendo o ensino dos fariseus sobre a questão, que foi justamente esse ensino que os levou a tentar colocar Jesus Cristo numa situação difícil, sem saída, em Mateus 19. E a gente precisa considerar também as orientações pastorais do apóstolo Paulo sobre a questão, que você encontra em 2 textos nas cartas, em Romanos capítulo 7, versos 1 a 3, e você tem em 1 Coríntios capítulo 7 também, do verso 10 até o verso 16. Qual era o pano de fundo, então, daquela questão levantada pelos fariseus que você tem no capítulo 19 de Mateus? A gente pode concluir facilmente que o pano de fundo era o ensino corrompido, pervertido desses mestres da lei, na época de Jesus, com relação à própria questão do divórcio. Os fariseus haviam corrompido o ensino da lei, não apenas nessa questão, mas em muitas e muitas questões, né? Eles tinham um ensino completamente distante, divorciado do padrão original dado por Deus. Qual é a prova disso? A prova disso é lá Mateus capítulo 5, verso 31. Quando você tem Jesus Cristo tratando do divórcio, e ele dizendo: eu, porém, vos digo, na terceira antítese que você tem no Sermão do Monte sobre as questões relacionadas com a vida, as responsabilidades com o semelhante. Na clássica expressão, eu, porém, vos digo, você tem o esforço de Jesus em retornar ao padrão original, convenientemente abandonado pelos doutores da lei. Preste atenção, no Sermão do Monte, quando Jesus Cristo diz: eu, porém, vos digo, ele não está trazendo agora um ensino inédito como mestre. Não. Quando ele diz: olha, ouvistes o que foi dito aos antigos? Ou seja, aquilo que os responsáveis pela docência no meio do judaísmo que se distanciou do padrão de Deus, vocês ouviram o que esses homens ensinaram? Eu, porém, vos digo. O que Jesus faz é contestar o ensino do judaísmo apóstata e retornar ao padrão original dado por Deus. E Jesus Cristo faz esse tipo de retorno ao princípio original em várias questões. A terceira delas que você tem no Sermão do Monte é com relação ao divórcio. Eu, porém, vos digo, os fariseus restabeleceram um estado caótico,
que vigorava antes da legislação mosaica. Primeiro, você pode observar pela própria pergunta deles. Ao contestarem, no verso 7, já fiz referência a isso. Por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Você não tem um mandamento. A primeira coisa que eles estabeleceram de forma corrompida é que eles fizeram do divórcio um mandamento. E, obviamente, se afastaram do sentido original de Deuteronômio 24, que era uma concessão restritiva. E passaram a dar mais importância à forma. Isso é muito comum na experiência humana, você abandona a essência e tenta se agarrar na forma. Olha a forma, não, nós fizemos certo na forma, você errou no mérito. E eles davam muito mais importância, o que era sagrado era a carta. Era o documento legal, né? Eles tinham muito mais apreço para com o certificado do que propriamente pela sagrada instituição do casamento, que consideravam convenientemente uma instituição que não deveria receber a importância, né? Desprezavam, desmereciam a própria instituição do casamento. A segunda coisa que nos chama a atenção, veja na pergunta do verso 3. Eles aceitavam as razões mais frívolas para justificar as separações conjugais. Aqui é que você tem o interesse. Essa é a essência da pegadinha, né? Esse termo cabe muito bem aqui, porque eles não estavam querendo aprender. Eles dizem, por qualquer motivo. Sabe-se que nos dias de Jesus, havia duas escolas rivais que disputavam a preferência das pessoas. Obviamente, eles tinham uma inclinação maior para a escola que era mais liberal. A escola do Rabino Shammai, que era mais rigorosa e conservadora, estabelecia que havia somente uma razão para a dissolução do casamento. Algo impróprio ou indecente na esfera sexual, como é a interpretação de Deuteronômio 24. E a escola do Rabino Hillel, rival do Rabino Shammai, excessivamente liberal, interpretava tão amplamente as razões para o divórcio que pareciam concordar com a validade de qualquer motivo, né, para a separação conjugal. Fica claro que os adversários do Senhor Jesus aqui, em Mateus 19, têm uma simpatia para com a escola mais liberal, pela pergunta formulada aí no verso de número 3. E a terceira coisa que nos chama a atenção, no distanciamento dos fariseus com relação ao verdadeiro princípio envolvendo a relação conjugal no casamento. Eles limitavam o expediente apenas para os homens. Só quem tinha o direito de lavrar a carta de divórcio era o homem. Uma parcialidade improcedente, mas que foi sutilmente rejeitada pelo Senhor Jesus, ao mencionar lá em Marcos, no texto paralelo, versículo 12, que esse direito também era extensivo às mulheres. Você tem isso lá em Marcos, capítulo 10, verso 12. Agora, preste atenção. Os fariseus estavam completamente distantes do ensino bíblico correto, original, dado por Deus para o casamento. E estavam fazendo do divórcio um mandamento indiscriminado para que quem quisesse pudesse acabar com
o contrato, a aliança estabelecida através do matrimônio. Jesus resgata e aprofunda a concessão restritiva da lei. Deve ser destacado que antes de responder, eu já mencionei sobre o divórcio, Jesus trata do casamento. E ao fazer isso, olha lá que coisa interessante. Ele diz, o ideal divino para o casamento é uma relação monogâmica. Você tem aí. Ele volta para para Gênesis 2:24, diz, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, é uma, não são duas nem três. O ideal monogâmico. Você tem também, quando Jesus volta a Gênesis 2:24, diz assim, olha, o casamento é heterossexual. É entre um homem e, literalmente, a palavra é macho, e uma mulher. O sentido original é fêmea. Isso é casamento. E mais ainda, é monossomático. Significa dizer o seguinte, que é no casamento que nós temos a autorização da parte de Deus para usufruir de um dos maiores deleites que Deus estabeleceu para a nossa vida, que é a comunhão sexual. Com Gênesis 2:24, você pode dizer que a bênção da relação sexual é para os casados apenas. Solteiros não têm a permissão divina para usufruto desse tipo de relação. Ficam excluídos também o concubinato e a poligamia, na citação de Gênesis 2:24. A homoafetividade não cabe em Gênesis 2:24. E na relação conjugal você tem, portanto, a permissão para que os dois possam experimentar as delícias da relação sexual. A segunda coisa que Jesus Cristo nos diz, na resposta que dá para os fariseus, é que o casamento, do ponto de vista divino, deve ser perene. Isso é desejável. É o ideal que Deus estabeleceu para a relação conjugal. O verso 6 diz, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. É o que você tem. Agora, essa injunção não deve ser usada para justificar a separação conjugal, e muitas vezes você tem esse tipo de situação, o camarada quer justificar a sua separação dizendo o seguinte, olha, eu casei, mas o meu casamento não foi da vontade de Deus, então não pode ser aplicada aqui essa observação, que Deus ajuntou, não separe um homem. Eu posso separar porque o meu casamento não foi Deus que ajuntou. Parece uma esperteza improcedente, né? Alguns concluem que casaram fora da vontade de Deus e agora presumem ter uma razão bíblica para se divorciarem. São até espirituais, né? Nas alegações que apresentam. Obviamente isso não é válido, não é válido, porque na verdade essa observação de Deus, de Jesus, está mais diretamente relacionada à instituição em si, do que propriamente com a relação conjugal. Por outro lado, deduzir dessa expressão o dogma da indissolubilidade do casamento é contrariar o próprio texto. Mas Jesus Cristo não disse o que Deus ajuntou, não separe o homem, portanto o casamento é indissolúvel. Se você interpretar desse jeito essa frase, você vai cair no dogma católico da indissolubilidade do casamento, o que é contrariado na própria passagem.
O sentido óbvio é que só Deus, preste atenção nisso, só Deus tem o direito de separar aquilo que Ele ajuntou. Sabe o que isso significa? Só Deus tem competência para dizer qual a razão ou quais as razões para que a separação conjugal seja efetivada. A competência é divina. E será que Ele disse? Será que Ele apresentou? Jesus admite objetivamente a dissolução dos laços matrimoniais. Óbvio, contrariando a pergunta original dos fariseus. Não pode ser por qualquer motivo. Né? E a gente pode dizer, por qualquer motivo, não. Por algum motivo, sim. É a resposta de Cristo. Portanto, se você tem alguma dúvida quanto a esse dogma romano da indissolubilidade do casamento, tire isso da sua cabeça, porque isso não é bíblico. Não é bíblico. Porque aqui Jesus apresenta uma cláusula de exceção. Ele estabelece como um único motivo justificável para o divórcio, e preste atenção, sendo enfático nessa excepcionalidade. No caso das relações sexuais ilícitas, veja aí o verso 9. Na nossa tradução você tem uma expressão, relações sexuais ilícitas. No original grego é uma só palavra. A palavra é porneia. Que algumas pessoas dizem o seguinte, porneia é um termo grego para fornicação, ou seja, pecado sexual entre solteiros. Significa dizer que, levando em consideração esse tipo de interpretação, Jesus Cristo estaria dizendo o seguinte: olha, se o marido descobrir que a mulher teve relações sexuais antes do casamento, ele pode mandá-la embora, que não é adultério. A palavra não é usada para o adultério, mas para a fornicação. Essa interpretação está errada. Não faz jus àquilo que o Novo Testamento nos ensina sobre o termo. Porneia aparece 25 vezes no Novo Testamento. E ela é traduzida, ela tem um sentido amplo. É traduzida como prostituição, como imoralidade, como impureza, impudicícia, devassidão. E o contexto exige que a transgressão em questão seja interpretada como uma ocorrência dentro da vigência do casamento e não antes. É uma imposição da interpretação do texto. Apesar de você ter esse termo sendo usado em outras passagens do Novo Testamento, falando de imoralidade no sentido mais amplo, aqui você tem imoralidade dentro do casamento. Relações sexuais ilícitas dentro do casamento. E relações sexuais ilícitas dentro do casamento não é fornicação. Porque pecado sexual entre casados é adultério, não é fornicação. Fornicação é pecado sexual entre solteiros. Se você tem um solteiro e uma pessoa casada com relações sexuais ilícitas, é adultério, não é fornicação. Fornicação é só quando você tem um solteiro e um solteiro se envolvendo sexualmente. Portanto, a sugestão que diz que Jesus está tratando de fornicação e não adultério, não procede na interpretação do próprio texto. Agora, preste atenção, porneia é um termo amplo para pecados sexuais, já repetir isso, que inclui o adultério. E não está restrito à esfera da imoralidade entre solteiros. A prova disso é o uso desse termo em outras passagens do Novo Testamento. Perdão. Se você tivesse a comprovação de que esse termo é usado
em todas as passagens, nas 25 passagens do Novo Testamento, só para relacionamentos sexuais entre solteiros, você ainda teria que enfrentar o contexto aqui do casamento, em Mateus 19, que é o contexto relacionado entre pessoas casadas. Você teria que desfazer esse nó para confirmar a sua tese. Mas o maior problema, quer dizer, o segundo problema que você não vai conseguir resolver, e você tem que acatar. Ou você acata o que o Novo Testamento diz acerca dessa palavra, que é aplicada também para adultério, como sendo esse o sentido que você tem aqui em Mateus 19, que é o sentido natural do texto. Né? Você só poderia escolher um outro sentido, na maioria das ocorrências do Novo Testamento, se o contexto aqui da passagem lhe desse autorização para isso. Não lhe dá. E você ainda vai esbarrar no segundo problema. Pornéia é usada em outros textos do Novo Testamento, onde claramente você tem adultério envolvido. Vou citar Atos capítulo 15, verso 20, verso 19, Atos capítulo 21, verso 25, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Lembram daquele caso quando Paulo diz assim, olha, existe imoralidade tal entre vós que você tem adultério dentro de uma própria família da igreja. Né? Abra lá, 1 Coríntios 5, 1. Geralmente se ouve que há entre vós porneia, imoralidade tal como nem entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. É claro que aqui não é a mãe, é a madrasta. É adultério. Não é fornicação. E qual é o termo usado aqui pelo apóstolo Paulo? É o mesmo que Jesus usa lá em Mateus 19. Então, a tese que você vai encontrar, inclusive algumas pessoas defendendo aí, é que o casamento é indissolúvel e não tem nem cláusula de exceção, porque aqui Jesus Cristo está tratando de fornicação, não é de adultério. Essa tese é falsa. Não passa nos critérios de interpretação do Novo Testamento. Você não consegue se desvencilhar do contexto aqui de Mateus 19 e você não tem como negar que o termo aparece em outras passagens do Novo Testamento com sentido de adultério. Então, relações sexuais ilícitas aqui, em Mateus capítulo 19, é adultério. É a primeira razão que nós temos nas Escrituras para o divórcio permitido, divinamente autorizado. Eu logo vou adiantar aqui. Apesar de divinamente autorizado, não é humanamente obrigatório. Certo? Porque ainda que nós tenhamos uma ocorrência tão grave, dolorosa, indesejável, traumática, dessa, no meio de uma família, a nossa posição tem que ser de procurar perseguir o caminho da reconciliação, do perdão mútuo, né? Da restauração dos laços da vida conjugal. Eu vou parar por aqui. Davi tinha Já respondi. Então, uma observação pastoral. Jesus não está ensinando que as relações sexuais ilícitas, quando o adultério acontece na vida de um casal, essa ocorrência não obriga o casal a acabar com o casamento.
a se divorciar. Certamente é uma ocorrência indescritivelmente desastrosa para as relações afetivas entre os cônjuges. Abala também a confiança entre eles, mas não prescreve automaticamente. Jesus não está ensinando isso aqui, prescrevendo automaticamente a separação. Pela graça de Deus, é possível que pessoas atingidas por essa tragédia tenham a capacidade de tratar adequadamente do pecado. Preste atenção nisso. Se a gente quer resolver um caso dessa natureza, você tem que ser cirúrgico. Não adianta pomada. Você tem que ser rigoroso no tratamento da própria questão. E também deve procurar a graça de Deus para se exercitar mutuamente no perdão. Em todos os casos, preste atenção nisso, em todos os casos, para crentes e para descrentes, talvez você tenha um problema dessa natureza na sua família. E você é chamado como conselheiro. Você vai ter que se apresentar como conselheiro diante de um casal que está prestes a se separar, e você vai ter que se comportar como crente, como alguém adversário do divórcio. Até o último momento. Como crentes, nós não podemos nos apresentar no aconselhamento para pessoas que estão prestes a romper a relação conjugal, como sendo alguém que vai chegar e vai dizer: olha, tudo bem, já que vocês querem, ninguém vai impedir, não sei o quê. Nós vamos ser intransigentemente adversários de toda e qualquer separação, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Nosso trabalho deve ser estimular os cônjuges à reconciliação. Isso sempre é possível, desde que haja boa vontade e a graça de Deus para isso, não é? Nós não nascemos amando o cônjuge que nós tomamos para fazer parte da aliança do casamento. E às vezes você tem o camarada dizendo, ou a mulher dizendo: olha, acabou o amor. Não tem problema. Começa do zero. E a pessoa não vai poder dizer: eu não posso. Pode. Tanto pode que o mandamento do amor é uma ordem de Deus, você tem um imperativo. Então Deus não dá ordens absurdas que estejam fora dos limites da nossa responsabilidade. Então, vai exigir que você humilhe o seu coração, abata o seu orgulho, pague um preço, sim, vai exigir. Mas se reconcilie com o seu cônjuge e procure fazer tudo para que as relações que você estabeleceu um dia através de um pacto, de uma aliança na esfera conjugal, esse pacto seja mantido, para que você não cause prejuízo a si mesmo, aos outros, não envergonhe o nome de Deus, e possa, quem sabe, no futuro próximo, contar uma grande bênção que Deus realizou dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Essa deve ser a nossa conduta, o nosso comportamento como conselheiros da parte de Deus, para tratarmos dessas questões. Eu vou depois falar sobre o apóstolo Paulo, nas orientações. Iranete, vou colocar a posição da Confissão de Fé de Westminster, que é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá bom? E vou responder algumas questões práticas sobre divórcio e novo casamento. Inclusive, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma carta pastoral que foi elaborada sobre esses dois assuntos.
E essa é a posição oficial da igreja. Não é? E eu acho que a gente tem muitas razões, né, de estar na companhia daqueles que subscreveram esses dois documentos, com absoluto conforto.